eu quero falar algo ao teu coração nesta noite, que com certeza você vai ser tocado. É uma palavra que talvez você já leu muitas vezes, mas eu quero hoje me deter num verso do Salmo 23, verso 4, com certeza Deus vai tocar no seu coração nesta noite. Em Salmos capítulo 23, verso 4 está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O tema da mensagem: vale da sombra da morte. Davi, já numa idade tão jovem, ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser o futuro rei de Israel. E quando ele foi ungido diante dos seus irmãos, diante do seu pai, que eles acharam jamais, era um improvável. O seu pai Jessé achava que era o filho mais velho, mas Deus tinha escolhido o mais novo. E Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E a partir do momento que Davi foi ungido, Davi incorporou aquela unção, e Davi se tornou um jovem poderoso, um adorador, um jovem desde cedo, ele tinha uma comunhão íntima com o Senhor. E com certeza, na juventude, ele escreveu esses salmos, que começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me leva em paz, refrigera a minha alma e me conduz nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, no verso 4, eu quero me deter aqui. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum. Então eu vejo aqui 3 verdades sobre Deus que nos fortalece a gente encarar as lutas, as provas, porque o vale da morte fala lugar de perigo, fala de situação terrível, fala do dia mau, fala de situação de morte. Então eu vejo aqui a primeira lição: Davi aprendeu a não temer o vale da morte, não teve medo dos perigos a quais ele enfrentava quase sempre. Salmos capítulo 56, verso 3 e 4 está escrito: e me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. Que me pode fazer um mortal? Davi tinha uma convicção da presença de Deus na sua vida, que ele enfrentava situações inusitadas de perigo, mas ele tinha um espírito de coragem. Como está escrito, Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem. Davi tinha o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus dava coragem para enfrentar toda e qualquer situação adversa. E quando ele passava situações, tinha que enfrentar situações de perigo, Davi enfrentava com coragem, porque ele não olhava para os seus sentimentos, ele não andava por vista, mas ele andava por fé, confiante na presença do Senhor que estava ao seu lado. Ele tinha também no seu coração essa promessa, Salmos 121, versos 7 e 8, o Senhor me guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. O maior gigante que se levanta quando nós passamos momento do vale da morte, aquele momento de perigo, aquele momento de sofrimento, a qual você tem que passar sozinho, você não pode levar ninguém junto, é você sozinho, tem que enfrentar. Mas Davi tinha convicção da presença de Deus. Então
toda vez que se levantava o grande gigante, nessa hora, o gigante do medo, ele repreendia. E ele podia dizer: me vindo o medo, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? O que poderá fazer Satanás? O que poderá fazer um exército imbatível? Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e agindo Deus ao meu favor, quem impedirá? Então Davi tinha uma convicção da presença de Deus. A visão que nós temos de Deus determina a nossa caminhada, determina a nossa reação. Que visão que você tem de Deus? Se você tem a visão que Deus é Pai, que Deus é o teu pastor, você vai ficar tranquilo neste momento de quarentena, nesse momento a qual os alarmistas, aqueles profetas do caos estão dizendo só desgraça. Você vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, Ele é um Deus presente na minha vida, Ele é um Deus que interage comigo, Ele é um Deus que fala comigo, é um Deus que dirige meus passos, e a mão poderosa do Senhor me guia em vitória. Mas Ele não me livra dos vales, Ele não me livra dos problemas, Ele não me livra de passar enfermidade, ou passar por um momento de traição, de humilhação, mas no problema o Senhor está comigo, no vale da morte o Senhor está comigo, nas decepções, nas injustiças, o Senhor está comigo. E se o Senhor permite essas situações adversas na minha vida, Deus tem propósito, Deus quer me levar à morte do eu, Deus quer se revelar que Deus está comigo, Ele me guarda a minha alma, porque a nossa alma nesse momento é afligido por grandes gigantes, ansiedade, o medo, pavor, angústia. Mas quando vier esses gigantes, resista com a palavra de Deus, declarando: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, a mão do Senhor está sobre mim, como está escrito, a mão do Senhor me conduz em vitória. Posso passar pelo vale da sombra da morte, mas a presença do Senhor é comigo. Davi, certa vez, o Senhor o leva literalmente, para o vale da sombra, o vale da morte. Vale de Elá significa vale da sombra. E Davi, quando chega naquele local para levar comida para os seus irmãos, ele se depara diante de dois exércitos, o exército de Israel e o exército dos filisteus. E havia um homem de uma altura descomunal, praticamente quase 3 metros de altura, e dizendo: manda um campeão lutar comigo. Que Deus é esse que não pode livrar vocês? Vocês vão ser derrotados, nós vamos esmagar vocês, e o Deus de vocês não vai poder fazer nada. Por 40 dias, o gigante Golias afrontou o exército de Israel, e Saul estava na tenda, apavorado, já derrotado, porque estava em pecado, andava oprimido por demônios, e Satanás se levantou no momento de fragilidade a qual Israel se encontrava. O rei, que era o homem que era mais alto de todos os homens de Israel, ele sobressaía do ombro para cima, então ele tinha uma altura talvez de uns seus 1,90 m, mas ele estava lá sentindo impotente. Mas Deus tem separado seus escolhidos para a hora de emergência,
E Deus separou Davi para chegar naquele momento no vale de Elá, no vale da morte. E Davi, quando chega naquele lugar, 1 Samuel capítulo 17, verso 26, então disse Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir esses filisteus e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Que coisa tremenda. Davi viu oportunidade diante da calamidade. Davi, no vale da morte, no vale da sombra, vale de Elá, significa vale da sombra. Davi viu oportunidade. E Davi pergunta: o que vai ganhar o homem que detonar esse gigante? Vai casar com a filha do rei, essa família vai ser isento de impostos, e este homem vai ser coberto por uma grande riqueza. E Davi falou: esse gigante é meu. Hoje esse gigante vai tombar, porque o Deus a quem eu sirvo vai calar a boca desse incircunciso. E Davi enfrentou o gigante, matou o gigante, e aquele jovem deixou de ser pastor de ovelha e se tornou um grande guerreiro do exército de Israel, porque Davi viu oportunidade. Então, que você que está vivendo um momento tão difícil, creia que Deus te potencializa neste momento de crise, esse momento de vale da sombra da morte. Saiba que Deus te dá força, você pode todas as coisas, porque o Senhor te fortalece. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Então não olhe para o teu sentimento, para de reclamar, não espere pelas pessoas, porque no momento que mais nós precisamos, nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, nós sentimos que impotente e não tem ninguém para nos ajudar, porque o problema é grande e as pessoas não podem. Mas Jesus está com as suas mãos estendidas, ouvidos atentos ao clamor dos seus filhos que clamam a Ele. Então não fuja da batalha, entre no vale da morte, entra e enfrente o vale, porque depois do vale há uma terra que mana leite e mel, há uma terra abençoada que tem pastos verdejantes, águas tranquilas. Este jovem pastor, quando ele escreveu essa canção, ele entendia que muitas vezes ele tinha que passar por lugares perigosos, mas depois do vale havia pasto verdejante, havia águas maravilhosas, águas tranquilas para suas ovelhinhas. Mas ele se arriscava, mas ele tinha aquela confiança que ele iria proteger as suas ovelhinhas, queria proteger contra os animais perigosos ou salteadores, mas ele estava pensando: eu vou levar as minhas ovelhinhas para o pasto verdejante, as águas tranquilas, mas eu tenho que passar por esse vale da morte. Talvez você não está entendendo o porquê você está enfrentando esse problema tão grave, esse problema tão difícil, que você diz: Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim. Deus está no controle, mas você tem que passar por esse vale para conhecer um Deus poderoso. Você tem que passar por esse vale tão difícil, esse vale da morte, porque Deus está te preparando para uma grande promessa. Deus também está provando a sua fé. Então não fique na periferia, vá no alto mar e mergulhe nas profundezas daquilo que Deus tem para você. Então não seja um crente medíocre. Deus tem coisas maravilhosas, e saiba que Deus está treinando você, te preparando para ser general, para cima, porque Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. E Davi, ele estava sendo treinado, sendo preparado para ser um futuro rei de Israel, e ele aprendeu uma grande verdade: em todas as circunstâncias adversas, o Senhor estava com ele. Então ele via um Deus onipotente, o Senhor dos exércitos ao seu lado. A segunda verdade: Davi tinha uma confiança da presença de Deus no vale da sombra da morte.
Salmos 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso? O Senhor é teu pastor. Fala de intimidade. O Senhor é o meu pastor. Muitas vezes o pastor carnal tira férias, muitas vezes não atende quando a gente precisa, porque ele é limitado, é tanta gente para atender. Mas o teu pastor, ele está com suas mãos estendidas sempre e ouvidos atentos. Então corra para o Senhor, abre o teu coração, rasga o teu coração e diga: Senhor, eu preciso do milagre. Se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará, não faltará, porque Deus, Ele tem provisão para a tua alma, Ele tem refrigério para a tua alma, Ele tem pasto verdejante. Fala da palavra do Senhor que traz restauração na tua psique. O Senhor restaura a tua mente, para que você tenha a mente de Cristo. O Senhor te leva a pasto verdejante, às águas tranquilas. Mas que você comece a declarar: Senhor, eu não te conheço, mas eu quero ter essa intimidade, porque a Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura. Deus quer que você seja tão íntimo com Ele, que você possa dizer, como Davi declarou: posso passar pelo vale da sombra da morte, porque não estou livre, mas se eu passar, não temerei mal algum, porque o amor de Deus é tão tremendo na minha vida, que não há espaço para medo, porque o perfeito amor de Deus lança fora todos os temores, ansiedade, angústia. A convicção da presença de Deus é tão forte, que você diz: eu não tenho medo da morte, como está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia fala em Lucas capítulo 12, verso 5, não temam aquele que pode matar, temam aquele que pode matar e lançar no inferno, a esse deveis temer. Então um verdadeiro cristão não tem medo da morte. Se ele tem medo da morte, é porque não conhece o Deus de amor, porque a presença de Deus na nossa vida nos dá uma confiança, nos dá uma força sobrenatural, nos dá uma estabilidade emocional, e você pode descansar até nos momentos difíceis. A minha esposa Mariana, há 5 anos atrás, quando foi fazer um exame no seio, porque ela sentiu um caroço, e quando foi feita a biópsia, o médico falou: senta aí, o teu câncer é agressivo, é câncer maligno, triplo negativo, o teu câncer é devastador, é muito grave. E o coração da minha esposa e o meu, nós estávamos em paz, calmos, serenos e tranquilos. Por quê? Nós vivemos o que pregamos. E quando aquele médico falou daquela forma, eu disse muito claro para aquele médico: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Resumindo, na 3ª sessão de quimioterapia, o médico fez o exame rotineiro para fazer a 3ª quimioterapia, e ele, quando olha, ele diz, aquele especialista, um homem muito preparado, conceituado: isso não acontece. 3 vezes, isso não acontece, isso não acontece. E a minha esposa perguntou: o que houve, doutor? Não tem mais câncer, sumiu. Deus foi glorificado no momento do vale da sombra da morte, a qual minha esposa estava passando. Nós louvamos e adoramos a Deus, declarando que Deus é soberano a despeito do problema a qual nós estamos vivendo. Então eu quero dizer para você: aquiete seu coração, Deus está no controle de tudo.
nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus te ama, Deus te ama, porque muitas vezes quando a gente está passando por perda, humilhação, enfermidade, quando a gente está passando por momentos difíceis, nós começamos a questionar: se Deus me ama, por que tanta desgraça? Se Deus me ama, por que está permitindo tanta luta, tanta prova, tanta humilhação, só perda, só estou sendo roubado e não vejo o favor de Deus, só vejo os ímpios prosperando, os políticos corruptos, safados, roubando, sendo subornados pelos poderosos, e Deus não faz nada, e a gente fica amargo. Você, em vez de ficar murmurando, começa a louvar a Deus. No primeiro momento, a carne vai falar: seu fariseu, sua fariseia. Mas a Bíblia fala: em todas as circunstâncias, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Deus não muda o seu humor, Ele continua bom, mesmo que você foi derrotado no primeiro momento, mesmo que você perdeu um emprego, mesmo que uma porta se fechou, mesmo que você recebe do médico um diagnóstico: olha, a situação é grave, tua enfermidade. Deus é bom, Deus não muda o seu humor. A maior prova do amor de Deus é que Ele semeou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente aquilo que você necessita? Davi tinha confiança da presença de Deus no vale da sombra da morte. Ele entregou a sua vida incondicionalmente a Deus, para que Deus cumprisse o propósito que Deus tinha na vida dele, que ele seria o futuro rei de Israel. Salmos 27, verso 1, fala assim: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência. Você está viva pela misericórdia de Deus. Eu escutei um testemunho de um italiano que eu fiquei impactado, porque realmente a gente tem que aprender a louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo. Que ele, no hospital, com esse Covid-19, superou, e agora veio a conta de 500 euros, tinha que pagar. E aquele homem chorando, o médico falou: será que é por causa da conta alta, ele não tem como pagar essa conta? E o médico falou: senhor, por favor, se você não tem como pagar essa conta, a gente vai dar um jeito. Não estou chorando pelo motivo do valor, eu estou chorando porque 92 anos de vida, eu nunca agradeci a Deus pelo ar que é de graça, e eu tive aqui que ficar com esse aparelho aqui para respirar, para entender como eu lutei para sobreviver respirando com esse aparelho artificial. Em 92 anos, nunca agradeci a Deus. Agora eu estou tão tocado para ser um homem mais agradecido e parar de reclamar da vida e agradecer a Deus pelo ar que eu respiro, que é de graça. Assim Davi, ele aprendeu a agradecer a Deus por todas as circunstâncias. E Davi aprendeu também a alimentar o seu espírito meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ele compunha os salmos de adoração. Em Josué capítulo 1, verso 8, está escrito: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O segredo, hoje existem os coaches que ensinam princípios como você ser bem sucedido em palestra, em negócios, mas o grande segredo é você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, é você viver a palavra, praticar a palavra.
Aí está o segredo, porque Josué, quando recebeu a missão para conquistar a terra prometida, que aos olhos humanos parecia impossível, ele recebe esse segredo vindo da parte do Deus Todo-Poderoso. Josué, não cesse de meditar nesta palavra da lei, medita de dia e de noite, para que tudo quanto você fizer, você faça baseado nos princípios da minha palavra. Em contrapartida, quando você anda nos meus princípios e obedece e pratica, você será bem-aventurado, você será vitorioso, e a tua caminhada será uma caminhada de conquista, de vitória. Você que está vivendo esse momento de quarentena, não perca a oportunidade, em vez de ficar 5 horas no Netflix, 2 horas navegando na internet, nas redes sociais, que é muito bom, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Enche o teu coração e a tua mente com a palavra de Deus. Quem de mim se alimenta, diz o Senhor, de mim viverá. Não só de pão o homem viverá, mas sim da palavra que procede da boca de Deus. Uma vida cheia da palavra vai profetizar a palavra diante do momento difícil, em vez de murmurar, ó dia, ó mês, ó ano, ó desgraça, ó miséria. Você vai dizer: Senhor, com meu Deus eu saltarei muralhas, com meu Deus eu posso todas as coisas, com meu Deus ao meu lado, eu vou passar por esse vale vitorioso, porque o Senhor está comigo, a mão do Senhor me conduz em vitória. Não estou vendo um passo na minha frente, mas o Senhor me conduz, a mão do Senhor está sobre mim, e o seu braço me fortalecerá. Você vai ter essa convicção, e você não vai retroceder, porque se você olhar para os teus sentimentos, você vai retroceder, porque nosso coração é corrupto, enganoso, mas bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então faça desse momento de quarentena um momento de oração em família. Você que é o sacerdote, chama a tua família, começa a orar, começa a profetizar a palavra de Deus, leia para os teus filhos a palavra do Senhor, que você comece a ensinar os princípios da palavra do Senhor, e com certeza Deus vai mudar a atmosfera da tua casa. Esse momento, nós temos escutado tantas notícias de pessoas suicidando, por causa do medo de contrair o Covid-19, pessoas deprimidas dentro de casa, pessoas que estão tirando a vida por conta da depressão, por causa deste momento tão nebuloso a qual nós estamos vivendo. Mas a Bíblia fala: não se conformeis com as coisas deste mundo, mas procurai-vos renovar vossa mente, vosso entendimento, lendo a palavra, orando, louvando a Deus, jejuando, se preparando para grandes conquistas que Deus tem para nós. Porque eu creio, depois desse vale da escuridão a qual nós estamos passando, e é coletivo, todos nós estamos vivendo, depois desse vale há promessas de Deus para nós. Creia e tu verás a glória de Deus. Se prepare para coisas grandiosas que Deus tem para a sua vida, Deus tem para a igreja. Eu creio uma unção do derramar, um derramar poderoso do Espírito Santo de Deus, e Deus vai levantar homens cheios do poder de Deus, com uma mensagem não triunfalista, mas uma mensagem da cruz, uma mensagem do poder de Deus. Deus quer levantar gente que medita na palavra, que vive a palavra, que pratica a palavra, que tudo quanto faz de acordo com a vontade de Deus, porque Deus te chamou para que você seja um representante do Senhor, um embaixador, uma embaixatriz. Então não procure os teus interesses, não espere glamour, poder, posição, poder político desta terra, porque tudo é passageiro, mas busque aquilo que Deus tem para você. Deus tem posição de reinado para você. A Bíblia fala: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós.
e vos designei para que vá e dê fruto. Deus vai manifestar o propósito que Deus tem para a sua vida. Você foi chamado para reinar, você foi chamado para pisar nesta terra, aonde você botar a planta dos teus pés. Deus vai mudar o ambiente, Deus vai mudar a atmosfera, e Deus vai fazer você saquear o inferno. Então não olhe para a circunstância, não dependa do quadro que venha mudar. Você vai mudar um ambiente, você é o instrumento de mudança. O Brasil vai ser abençoado, vai ser transformado. Nós não dependemos do presidente, nós dependemos realmente do poder de Deus, e Deus vai usar a igreja. Então a igreja tem autoridade para começar a profetizar e pedir: Deus, sara a nossa terra, sara a nossa economia, porque está escrito: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei o Brasil, sararei a vossa terra, sararei a vossa casa. Deus tem restauração, tem restituição. Então que você viva a palavra e creia na palavra, porque Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Então não seja um crente Tomé, precisa ver para crer. Creia e tu verás a glória de Deus. Começa a profetizar, começa a orar, semear a palavra do Senhor, e que Deus, Ele vai entrar em ação, porque o que você liga na terra é ligado nos céus. Que você começa a abençoar teus filhos. Aquele filho rebelde vai se tornar um filho obediente. Aquele marido problemático vai se tornar uma bênção, porque você vai semear a palavra tem poder, a palavra não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Eu vejo outro momento importante, como a gente pode alimentar a nossa comunhão na presença do Senhor, orando em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, orai sempre, orar sempre. No momento de vacas magras, momentos de vacas gordas, em todo momento, porque oração é relacionamento. Buscar-me-eis e me achareis, clama-me e eu responderei. Que você tenha um relacionamento estreito com Deus. Deus está com saudade de você. Às vezes a gente gasta tanto tempo na televisão, tanto tempo escutando música, tanto tempo com as coisas, com os entretenimentos da terra, mas Deus está procurando adoradores. Eia, quero falar contigo, tenho segredos para você, eu tenho um plano maravilhoso, mas você está distraído, você está preocupado, está esperando pelos homens, você está pensando nas coisas deste mundo. Quando você buscar Deus de todo o coração, Deus vai revelar o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus te chamou para reinar nesta terra. Eu vejo aqui a terceira lição que eu aprendo aqui, que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Davi aprendeu a louvar o Senhor em toda circunstância, até no vale da sombra da morte. Como é difícil a gente louvar a Deus quando a gente está passando um momento de desemprego, a mulher te deixou, o marido te deixou, ou o filho está doente, ou você está vivendo um momento a qual parece que o diabo venceu. Louvar a Deus parece uma hipocrisia. Como é que eu vou louvar a Deus se eu estou com câncer? Como é que eu vou louvar a Deus se a minha mulher está me traindo, ou meu marido está traindo? Se eu estou sendo injustiçado e Deus não faz nada, como é que eu vou louvar a Deus? Que coisa, vai tudo contra a minha razão. Em todas as circunstâncias, louve ao Senhor, adore o Senhor, porque o louvor quebra o jugo, o louvor liberta, o louvor atrai a atmosfera da glória de Deus, da presença de Deus. Quando você louva em qualquer circunstância, mesmo você passando por um momento de luta, momento de sofrimento, você vai experimentar a presença de Deus.
que vai fortalecer o teu coração, a tua alma, porque o justo viverá pela fé, o justo anda no sobrenatural. Então eu vejo aqui lições tremendas, Salmo 103, verso 1 e 6, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Que palavra maravilhosa. Louvai ao Senhor em todo o tempo. E Salmos capítulo 29, verso 1 e 2, fala assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu santo nome, adorai o Senhor da beleza da sua santidade. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você foi criado não para ser um murmurador. Você foi chamado para ser um profeta, uma profetisa, um adorador, que quando você vê o vale do sofrimento, o vale da sombra da morte, você pode dizer: gigante, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos exércitos, e hoje você vai tombar. Que você tenha essa fé ultra circunstancial, uma fé que não se baseia nos sentidos, na circunstância. Hoje muitos estão dizendo: o Brasil está quebrado, o Brasil está um caos, quando voltar vai haver coisas terríveis. Mas que você possa dizer: eu estou debaixo do guarda-chuva de Deus, eu estou debaixo do favor de Deus. Eu ando por fé, e pela fé eu e a minha casa temos o supremo pastor, e não vai faltar nada. Que coisa tremenda. O louvor liberta. A Bíblia fala que Paulo e Silas, à meia-noite, estavam presos, foram chicoteados, foram humilhados. A Bíblia fala que eles louvavam a Deus pelo privilégio de sofrer por amor a Jesus. Os presos ao redor deles, que estavam do lado deles, falavam: esses dois são loucos. Como é que estão adorando um Deus que não vem, um Deus que não estão sentindo? Mas eles sentiam sim, e tinham a convicção da presença de Deus. Eles louvavam pelo privilégio de sofrer por amor a Jesus, porque quando Jesus deixou bem claro: bem-aventurado, quando vos perseguirem, vos odiarem, vos maltratarem, bem-aventurado, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Aqueles homens não tinham visão nas coisas da terra, o coração não estava nas coisas da terra, mas o coração deles pulsava reino de Deus. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus, mas nós somos livres. Nós podemos estar fisicamente presos, mas nossa alma, nosso espírito está livre, e nós louvamos o Senhor, porque Ele é bom, Ele está aqui conosco. E de repente, a unção foi poderosa naquele lugar, o louvor, a adoração que houve. A unção quebrou o jugo, literalmente abriu a prisão, e caiu as algemas das mãos, das pernas daqueles dois homens de Deus que louvavam ao Senhor. E o carcereiro pegou a espada para se matar, porque pensou: agora os presos vão me cortar em pedacinho, então eu vou abreviar meu sofrimento, eu vou me matar. E Paulo diz: não faça nada. Mas o que eu posso fazer para ser salvo? Disse o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro fez parte de uma família, começou com Lídia, vendedora de púrpura, começou um grupo caseiro, e aquele carcereiro, toda a sua família se converteu e participou daquela igreja que foi formado naquela cidade de Filipos, que aquela
aquela igreja que foi levantada alcançou a Europa. Então Deus transforma a maldição em bênção. Creia, esse vale a qual você está vivendo, a qual parece que não vai acabar esse vale, mas o sofrimento é leve e momentâneo, mas vai produzir um peso de glória. Deus tem um peso de glória, e Deus vai te surpreender. Eu termino essa palavra dizendo que Davi, toda vez que passava pelo vale da sombra da morte, ele levava as ovelhinhas para a terra que tinha pasto verdejantes, águas tranquilas. Então eu creio, você que está vivendo um momento tão difícil, permaneça firme na fé. Permaneça firme na fé. Eu te desafio, se firme na palavra de Deus. Deixa de ser um crente mais ou menos, seja um crente fervoroso. É tempo de posicionamento, é tempo de você conhecer o teu verdadeiro pastor, que é Jesus. Você é uma ovelhinha indefesa, mas Ele é o pastor que cuida de você. Ele tem o melhor para você. Ele tem restituição na tua casa. Ele tem libertação para a sua casa. Mas que você hoje receba essa palavra e comece a declarar: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua mão está sobre mim, e o teu braço me fortalecerá, e eu passarei por esse vale, e eu experimentarei a bondade, a misericórdia, a provisão, a honra, a terra prometida que o Senhor tem para mim. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer, e está chegando esse amanhecer, está chegando o tempo das promessas na sua vida. Então começa já a cantar o cântico da vitória, porque você está passando por esse vale, e depois desse vale, a vitória do Senhor, a honra do Senhor te aguarda.